Vamos nessa, retomando o terceiro bloco de quatro, né? De quatro partes aí da nossa primeira aula. Lembrando que são três. Olha só, bem no contexto do finalzinho do bloco anterior. Então, eu disse lá, esquece, então, o vínculo de emprego, né? Dentro do exemplo que a gente está tratando. Por quê? Porque na entrevista, o prestador de serviço lá, ele já disse para você que ele era um transportador autônomo de cargas, né, por exemplo, e ele podia ir, como não podia ir, que tanto faz como fez, que outra pessoa podia ir, que o que tinha que ter lá era alguém para fazer a carga e descarregar, para transportar aquela carga lá. Era isso que precisava, né? Então podia ser ele? Podia ser outro? Podia ser outro. Ele mesmo, pessoa que você está entrevistando lá, ele mesmo podia mandar outra pessoa? Podia. No caminhão dele? No caminhão dele ou em outro caminhão. Então tinha pessoalidade? Não, não tinha pessoalidade. Quando tem pessoalidade? Então vamos lá. Quer ver a pessoalidade ficar clara? Você no seu escritório aí, você tem uma pessoa, por exemplo, que trabalha para você, atende telefone. Ah, legal. E aí? Aí ela vai aí para você e presta o serviço para você. Ela atende telefone, ela faz o financeiro, ela dá todos os somebody loves que você orienta ela a dar, enfim, ela faz tudo ali o que você orienta ela a fazer. Ok. E aí? Aí, um belo dia, ela não vem. Ela pode mandar outra pessoa no lugar dela para fazer o financeiro para você? Você vai chamar outra pessoa? Não vai, né? Você quer ela. Aí no outro dia que ela aparece para trabalhar, você dá escuta, onde você foi? Por que você não veio trabalhar? Aí dá uma advertência nela ali, uma correção verbal que seja. Meu amigo, isso é pessoalidade, né? Então, pessoalidade está no contexto de não poder se fazer substituir. O empregador, por isso que é empregado-empregador, o empregador ele conta com a figura física daquele empregado. Quer ver isso se materializar ainda mais? Olha só, muito eventualmente você já participou de um processo seletivo para alguma vaga. E aí chegou lá no final, ficou lá, vamos supor, 5 pessoas. Faz a entrevista, não é? E por um motivo, que não se sabe o qual, porque é subjetivo, o empregador, dentre aquelas 5 pessoas que chegaram no final do processo seletivo, ele escolhe uma. Logo, as outras 4 estão dispensadas. O que fez o empregador escolher uma das 5 finais que chegaram no processo de seleção? É de caráter subjetivo, é uma questão pessoal. Ele entendeu que aquele candidato ou candidata, por algum motivo, atenderia melhor às necessidades dele. Logo, esse empregador dispensou as outras 4. Critério subjetivo, por conta de uma questão pessoal, que fez ligar aquele empregador àquela pessoa. E agora? Agora, por esse contexto da pessoalidade, por esse requisito da pessoalidade, para ser ainda mais técnico, aquele que foi contratado, ele não pode se fazer substituir. É ele que tem que ir. Imagina, um empregado chegar para o empregador e falar assim, olha, sei lá, tá chegando um feriado aí, e esse feriado cai bem numa quarta-feira. Então, o que eu vou fazer? Imagina um empregado falando isso para o empregador. Então, o que eu vou fazer? Na quinta e na sexta, eu vou mandar vir aqui no meu emprego, eu, empregado, vou mandar vir aqui no meu... Olha o que eu estou te falando. Eu vou mandar vir aqui minha prima. Que a minha prima, ela anda meio desocupada, mas ela sabe fazer o que eu faço aqui. E vocês não vão nem perceber a diferença. E com isso eu, empregado, emendo a quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu dou uma descansadinha que eu ando meio, desculpa o termo, mas eu ando meio aqui meio de saco cheio. O empregado pode fazer isso? Não pode. Mas por que o empregado não pode? Pessoalidade. É ele empregado que está lá. Foi ele empregado que foi contratado. Então é ele empregado que tem que estar lá. Se ele não for, o empregado pode fazer o quê? Advertência. Pode dar até suspensão. Você é empregado, meu amigo. Você tem que vir trabalhar, não é isso? Por conta do quê? Por conta da pessoalidade. Tá claro o que é pessoalidade? Muito bem.
E aí? Aí você já vai enxergando os requisitos da relação de emprego, de acordo com a lei, e exemplos que eu vou te trazendo. Aí você tem que casar esses requisitos lá na prestação de serviço, nos contratos que não são relação de emprego, naqueles contratos que se contrata pessoas para trabalhar, mas sem carteira anotada, para ver se esse requisito da pessoalidade está presente. É muito comum estar, e muitas vezes não está. Mas se não está, será que não dá para fazer um esqueminha, dar uma... Não, aí não dá, aí você não é advogado, né, meu amigo? Eu não vou falar o que você pode ser agindo dessa forma, mas advogado não é. Fez a entrevista, percebeu que não tem pessoalidade, eu vou te dizer uma coisa, não adianta continuar. Por quê? Porque ainda que estejam presentes os outros 3 requisitos que nós vamos passar a ver, a relação ela não vai ser declarada como de emprego pela Justiça do Trabalho, não vai ser reconhecido. Por quê? Porque tem que estar presentes os 4 requisitos de forma concomitante. Se faltar um, não vai ser declarado o vínculo. Tem que estar presentes os 4. Né? Então tem que estar presente o requisito da pessoalidade. Esse requisito é muito claro, é a pessoa que não pode se fazer substituir. E ainda digo para você que de repente vai numa ali, não, mas a gente vai criar uma história ali e tal. Eu penso que não adianta muito, por quê? Porque o juízo lá da vara do trabalho, ele vai tirar isso do empregado. E lá no depoimento pessoal. E se o juiz ou a juíza da vara do trabalho não estiver muito preocupada lá, não fizer muitas perguntas, enfim, não dá uma emparedada lá no empregado, o advogado, a advogada do reclamado, que é o réu, vai dizer o quê? Ele vai para cima e vai tentar demonstrar ponto a ponto que não estão presentes os requisitos do vínculo de emprego. Né? Então, o processo não é aventura jurídica. Por isso que a gente vem trazendo aqui bem passo a passo a coisa. Superado, então, aí o pessoa física, o requisito da pessoa física dentro do caráter da pessoalidade, vamos para o segundo. Então, olha só, considera-se empregado toda pessoa física que fizer o quê? Que prestar serviço. Ok. De natureza não eventual a empregador. Então, veja, tem que, o empregado, né? Para ser empregado, ele tem que prestar serviço, tem que ser ele, pessoa física, e esse serviço tem que ser o quê? Não eventual. Esse termo não é muito chato, é ruim da gente, tudo que vem não é ruim da gente estudar, né? O que é uma coisa não eventual? Olha que absurdo, né? Então, que interpretação aqui, gramatical. O que é uma coisa não eventual? Seria muito mais fácil dizer que é uma coisa habitual, né? Então, o que é não eventual? Eventual é esporádico, não eventual é uniforme. Né? Acontece sempre. Então, o que é o não eventual? É o habitual. Mas o que é isso, habitual? O camarada, tudo bem. A tem que trabalhar para B. O empregado tem que trabalhar para o empregador. Tem que ser pessoa física e ele, empregado, não pode mandar ninguém no lugar dele. Pessoalidade. Beleza, entendi. Agora tem o segundo requisito, que é o não eventual, ou seja, habitual. Ótimo. Como se mede a habitualidade? Como que eu ali na minha entrevista vou ver, aqui tem habitualidade, aqui não tem habitualidade. Muito advogado entende que a habitualidade está no seguinte sentido. Tem que trabalhar de segunda a sexta. Se não trabalhar de segunda a sexta, não é empregado. Porque não dá a habitualidade. Ou outros dizem assim, tem que trabalhar, jornada legal, não está na Constituição, o negócio da jornada lá? 8 diárias e 44 semanais? Então, se não cumpre isso daí, não é empregado. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Esquece isso daí. Quem pensa isso daí está equivocado. Com todo o respeito do mundo, né? Respeito, mas percebo que está equivocado. Então, como se mede a habitualidade, que é não eventualidade? Como se mede isso? Como se verifica isso, no caso concreto? A habitualidade é medida aos olhos do empregador. Então, se o empregador conta com aquele empregado dele lá, por exemplo, segundas, quartas e sextas, 4 horas por dia, 4 na segunda, 4 horas na quarta, 4 horas na sexta, pode ser empregado.
Por quê? Porque a habitualidade está presente. Precisa-se saber se estão presentes os demais requisitos. Então veja como a coisa é sensível. A habitualidade está aí, meu amigo. Não tem esse negócio de, ele não trabalha 8 diárias e 44 semanais. E quem disse que precisa? Mas aqui não, aqui ele não trabalha de segunda a sexta. Por que ele é empregado? Empregado tem que trabalhar de segunda a sexta. E de vez em quando tem que trabalhar no sábado também. Quem disse isso? Para ser empregado, tem que ter a primeira coisa, a pessoalidade que a gente já estudou. E tem que ter também a habitualidade. E mais 2 requisitos que a gente ainda vai estudar. E a habitualidade, como eu faço para saber se tem a habitualidade? Pergunta para o seu cliente, escuta, com que frequência o senhor ia trabalhar lá? Eu ia lá todo dia. Mas todo dia como? Todo dia. Tá. O senhor está me dizendo que trabalhou lá 3 anos. Esses 3 anos que o senhor trabalhou lá, foi todo dia? O senhor nunca ficou um Natal, pelo menos, desses 3 anos na sua casa? O senhor trabalhou os 3 carnavais que tiveram dentro do intervalo dos 3 anos que o senhor trabalhou lá? Não, assim também não. Então, o senhor tem que me dizer, como que é esse negócio de ter trabalhado todos os dias? Muito cuidado na entrevista, viu? Por quê? Porque a pessoa lá que trabalhou, ele enxerga em você, advogado, um salvador da pátria. Né? Então ele fala, não, meu advogado lá, eu conto uma história, dou uma inflamada na história, para ele me defender lá, ele é meu advogado vai arrebentar lá no processo, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui. Então, cuidado. Você é advogado do seu cliente. Veja, vou falar de novo. Cliente. O que é cliente? Sabe o que é cliente? Cliente é uma pessoa que passa na sua vida, deixa dinheiro e vai embora. Esse é cliente. Esse é cliente. Cliente não é seu amigo. Por isso que não dá certo advogar para parente. A pior coisa do mundo é advogar para parente. Tem uma coisa pior do que advogar para parente, que é o quê? É quando o advogado, a advogada, se dá de louco e advoga em causa própria. Aí é para internar, com todo o respeito do mundo. Mas então não dá certo, essas coisas não dão certo. E aí? Aí então precisa ter a habitualidade. Como é que se mede a habitualidade? Você tem que chegar junto no seu cliente, né? Para ele falar a verdade para você. Porque senão, durante o curso aí da instrução probatória, você vai ser surpreendido, vai perder o processo, vai perder tempo, entrou numa furada. E não ganhou nada, porque a gente só ganha no êxito, então você jogou seu tempo fora. Então já dá uma apertada logo no seu cliente, fala, meu amigo, como é que era lá, hein? Quando você ia, quando você não ia, quando você folgava, como é que é isso aí? Não, tinha os dias certos para ir. Muito bem, isso é muito importante, tinha os dias certos para ir. Por quê? Porque se aquele camarada que está tomando o serviço dessa pessoa falar assim, você vem aqui quando você quiser. Quando você vier, tem trabalho para você. Se você não vier, eu passo serviço para o outro. Então não tem uns dias certos para ir. Agora, se o camarada que toma o serviço, que está ali entre tomador de serviço e empregador, né, está nesse liame aí, se esse camarada aí, ele determina os dias, aí complicou, hein? Complicou para o tomador de serviço, porque ele está definindo o dia. Então, a gente pode entender assim, na exata medida em que a agenda do empregado vai sendo comprometida, por quê? Aquele mesmo exemplo, segundas, quartas e sextas, aquele empregado tem que estar toda a parte da manhã lá prestando serviço para aquele empregador. O empregado não pode, por exemplo, na terça à tarde. Ele tem que ir segunda, quarta e sexta. E segunda, quarta e sexta ele tem que ir de manhã. Porque o empregado quer? Não, porque o empregador quer. Porque o tomador de serviço quer assim. Mas se o empregado não pode na segunda, segunda de manhã, ele pode na segunda tarde? Não, ele tem que ir na segunda de manhã. Se ele não for segunda de manhã, então ele só vai agora quarta de manhã. Tem esse controle? Tem esse controle. Então, o que está presente? O requisito da pessoalidade. Se esse empregado for quando ele quer, meu amigo, pode ter até a pessoalidade, porque é ele que tem que ir. Mas aí ele vai quando ele quer, aí você não tem a habitualidade. Então tem que ser sempre aquele empregado e ele tem que ser sempre aquela pessoa física e aquela pessoa física tem que ir sempre quando o tomador de serviço dele manda ele ir.
Aí você tem o quê? Aí você tem a habitualidade. E eu vou até um pouco além. Ainda que essa habitualidade não seja tão severa de ir, daquele empregado tem que ir, por exemplo, segunda, quarta e sexta de manhã, mas que ele, empregado, ele fique ali no stand-by, esperando no celular dele o chamado, por exemplo, para a semana que vem. Esse empregador pode chegar para o empregador, não, esse tomador de serviço pode chegar para esse prestador de serviço e dizer para ele assim, olha, a gente vai combinar o seguinte, você vai prestar serviço para mim, tá certo? Beleza. Aí, todas as sextas-feiras, eu vou dizer para você os dias que você vem na semana seguinte. Então, por exemplo, na semana seguinte, você vem aqui para mim terça e quinta, mas tem que ser o dia inteiro. Beleza. Aí ele foi, trabalhou terça e quinta o dia inteiro. Chegou sexta-feira, o tomador de serviço falou assim, olha, na semana que vem eu quero você aqui só na segunda e só na parte da manhã. Aí ele vai segunda de manhã. Chegou na sexta-feira daquela semana, ele fala assim, olha, semana que vem eu não quero você aqui, dia nenhum. Mas beleza, ele não vai. Aí chegou na sexta-feira daquela semana, ele diz, olha, semana que vem eu quero você aqui de segunda a sexta, e a semana inteira. O que é isso? Isso é pessoalidade. Desculpa. Isso é habitualidade. E pessoalidade também, porque ele está escolhendo sempre aquele mesmo camarada para prestar serviço, pessoa física. Então, tem habitualidade? Tem. Né? A habitualidade é determinada ao sabor dos interesses do tomador do serviço. Que ele vai usar daquele serviço, daquela pessoa física, nos dias em que ele, tomador, quer. O que é isso? Isso é habitualidade. Mas por que acaba sendo habitualidade? Porque impede o prestador de serviço de firmar um outro compromisso. Porque ele está amarrado naquele camarada lá, ele tem que estar prestando serviço para ele lá. Ele pode até ter outras atividades, lógico, porque não acaba até morrendo de fome. Ele pode ter outras atividades? Pode prestar serviço para outros tomadores? Pode. Mas até aqui os requisitos da relação de emprego estão presentes? Estão. Aí você, de repente, pensou assim, mas Custódio, você acabou de falar que ele pode ter outros tomadores do serviço dele? Lógico que pode. Desde quando exclusividade foi requisito de relação de emprego? Ué, então quer dizer que o empregado pode ter mais de um contrato de trabalho? E por que não? Você quer mais comum do que na saúde? Na saúde é muito comum o camarada ser empregado de 2, 3 hospitais. É muito comum o enfermeiro, médico, por exemplo, ele trabalha 12 horas aqui, aí ele sai desse hospital, atravessa a rua, entra em outro hospital e fica mais 12 horas. Existe isso, mas e como existe isso? Né? Por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você for tomar as injeções da vida por aí, para ver se o enfermeiro está bom, esse médico está legalzinho, que às vezes os caras estão cansados pra caramba. Dá uma injeção bem no meio da tua testa aí, mas enfim. Exclusividade não é requisito para fins de relação de emprego. Exclusividade não é. O que nós estudamos até agora? Voltando lá na lei. Nós estudamos aqui no requisito da pessoa física, que não pode se fazer substituir, e tem que ser um trabalho habitual, ou seja, não eventual. O trabalho eventual, ou melhor, o trabalho não eventual, não significa, que é o habitual, né? Não significa que tem que ser de segunda a sexta, como a gente já colocou. Muito bem, então nós vimos 1, 2 requisitos, vamos para o terceiro. Então vamos lá, ó. Para ser empregado tem que ser pessoa física, pessoalidade. Trabalhar de forma habitual para o seu empregador e que mais? Sob a dependência deste, né? Deste o quê? Deste empregador, né? Então, o que é esse negócio sob a dependência deste? Isso aqui é entendido na doutrina, na jurisprudência, absolutamente incontroverso. O que é esse negócio sob a dependência? Isso daí é o caráter da subordinação, entendida como a subordinação jurídica. Então, o que é depender do empregador? É depender do empregador para trabalhar no sentido de receber ordens. Eu trabalho sob a dependência dele. Ele, empregador, me dá ordem e eu trabalho. Não é? Por isso que dá até dano moral,
dentro de uma relação de trabalho, carteira anotada, se o empregador coloca o empregado, por exemplo, para ficar sentado na entrada do estabelecimento, da empresa, seja onde for, assistindo TV o dia inteiro. Pode até parecer um sonho de consumo, né? Ficar sentado lá assistindo TV, mas não pode o empregador fazer isso. Por quê? Porque o empregador tem que dar um serviço para aquele empregado. E, lógico, o serviço é aquele pelo qual aquele empregado foi contratado, né? Então, por vezes, o empregador faz isso. Quer meio que dispensar, quer forçar que o empregado peça demissão, ou quer fazer um acordo e colocar fim no contrato de trabalho, mas não tem que pagar todas as verbas rescisórias, né? Tem até uma modalidade de homologação de acordo, tanto em juízo quanto fora dele, né? Para poder fazer um acordo extrajudicial, ou então homologar esse acordo em juízo, enfim. A reforma trabalhista trouxe outras formas de botar ponto final no contrato de trabalho. Só estou trazendo isso só para você ter mais elementos, né? Mas naturalmente não é o foco do nosso encontro. O foco do nosso encontro é estudar os contratos. E aí, então, a coisa vai caminhando nesse sentido, de que essa dependência, ela é sob o ponto de vista do exercício da subordinação. Então, olha só que bárbaro isso. O que marca a relação de emprego é o caráter do quê? Da subordinação. Esse, dos 4 requisitos, esse é o mais marcante. Né? É aqui que se travam as discussões, como, por exemplo, do autônomo. O autônomo, ele não é subordinado. Por que ele não é subordinado? Porque o autônomo não aguarda ordens. Ele é autônomo, ele sabe o que ele tem que fazer. Por isso que ele é autônomo. O empregado não pode ser autônomo. Por quê? Porque o empregado trabalha mediante ordem. Então, o empregado ele tem que receber ordens do empregador. É lógico que o empregador não precisa ficar dando ordens nele todo dia, minuto a minuto, porque o empregado sabe o que tem que fazer. Mas ele tem que cumprir o quê, o empregado? As funções pela qual ele foi contratado. Então, o empregado não pode sair da função dele. Ah, cansei de fazer isso aqui, viu? Eu não vou fazer mais isso não, agora eu vou começar a fazer outra coisa. Tá louco? Você é empregado, meu amigo. Você cumpre ordens. Né? Você é o quê? Você é subordinado. Então, este ponto, subordinação, é onde se travam muitas das ações em que se discute o vínculo de emprego. Evidente que a pessoalidade também, a habitualidade muito, e o requisito aí que envolve a subordinação, esse aí ele é discutidíssimo nas ações em que se busca o vínculo de emprego. Notadamente quando está se discutindo lá o autônomo, né? O autônomo vai sempre, na contestação, a tese vai ser sempre do quê? Plena autonomia. E aí? Aí vale muito o quê? Prova material. Que prova material? Que você consegue logo na entrevista. Por exemplo, se estiver atuando para esse autônomo, que você vai entendendo que ele é empregado. Quais seriam essas provas? E-mails, né? Então, você está fazendo uma entrevista ali, você viu que tem pessoalidade, tem habitualidade, agora eu vou estudar subordinação. Subordinação, meu amigo, baixa lá a caixa de e-mail e orienta o seu cliente a ele estudar isso aí uns 2, 3 dias, todos os e-mails, porque ele tem que fazer uma coletânea e selecionar os e-mails que vêm no seguinte sentido. Recebendo o e-mail do tomador de serviço nesse sentido. Faça tal coisa e entregue até tal dia. E eu quero este relatório assim. Opa! O tomador de serviço está dando todas as coordenadas de como o trabalho deve ser feito. Então, no primeiro momento, a subordinação vai sendo demonstrada. Por quê? Porque não tem autonomia. Eu autônomo, prestador de serviço autônomo, eu estou fazendo o meu serviço de autônomo do jeito que o tomador quer. Mas se eu tenho que atender às ordens do meu tomador de serviço, então eu não sou autônomo. Se eu sou, mas isso por isso que é extremamente subjetivo. É evidente que o autônomo, ele também não está livre, leve, solto para fazer como ele quer o negócio. Ah, eu sou autônomo, meu amigo, aqui o meu relatório é desse jeito. Né? É lógico que não.
ainda que sendo autônomo, ele vai sim atender uma orientação para o cliente dele, tomador de serviço. Por quê? Porque aquele tomador de serviço está acostumado a receber, por exemplo, as planilhas de prestação de contas que aquele autônomo eventualmente está fazendo para ele, de uma determinada forma, porque facilita a leitura lá pelo prestador de serviço. Esse é um caminho da produção da prova pela contestação? É. Mas e aí? Aí precisa se debruçar no caso a caso para ver até que ponto que aquele autônomo era mesmo autônomo, né? Até onde tinha ingerência na forma de se prestar aquele trabalho para o tomador. Uma coisa é o autônomo, não é? Vamos dizer 100%. Ele tem plena liberdade na condução da prestação de serviço. Outra coisa é uma prestação de serviço que atenda todos os pormenores na forma em que o prestador quer. Né? Então, aí, ou na forma em que o tomador de serviço exige que seja prestado esse serviço. Então, vai ser nesse limbo em que se dará a discussão. Né? E aí? Aí você vai falar assim para mim, mas custódio, eu já vi jurisprudência que não deu. Aí eu vou dizer para você, meu amigo, eu já vi jurisprudência que deu, que não deu. Eu já vi jurisprudência que deu no TRT e reformou no TST. Eu já vi jurisprudência que não deu no TST, ou que não deu no TRT, mas deu no TST. Então, assim, jurisprudência é roupa. Jurisprudência é roupa. Ah, eu quero um terno assim, assim, assado. Você vai achar a jurisprudência desse jeito. Ah, agora eu quero uma roupa de Papai Noel porque eu vou fazer uma brincadeira. Você vai ter também. Agora eu quero uma fantasia de carnaval, a jurisprudência vai te dar. Então, eu não estou falando que jurisprudência é bagunçado. Não. É que jurisprudência tem para todo lado. Mas por que jurisprudência tem para todo lado? Porque cada jurisprudência interpretou um caso em concreto. E agora que eu vou abrir um parênteses para dizer para você uma coisa. Cada jurisprudência analisou um caso em concreto, e aí vem o pulo do gato. Na forma em que os advogados trouxeram aos autos. Olha só, a justiça, quando julga, ela julga o que nós levamos para ela julgar. Ela não vai julgar em cima do que ela... Ah, eu vi um caso, ou sei lá, eu, na minha cabeça. Não. O juiz que está lá, o TRT, o TST, a trinca lá de desembargadores, ministros que estão lá, eles vão julgar o que está nos autos. Não é? Então, é muito importante o que eu estou te chamando a atenção, a sua. O relato de fato. O que você está falando, meu amigo? Porque a depender da forma com que você está relatando o fato da petição inicial, você já enterrou o processo. A contestação já vai derrubar você pela confissão que você... pela confissão que emerge da redação da sua petição inicial. Então, o trabalho do advogado é assim, o advogado é um artesão. Ele tem que saber retirar os fatos do empregado. Aí o advogado, com os fatos na mão, ele tem que lapidar os fatos para redigir a petição inicial, ao sabor do ônus da prova. Então, precisa de muita sensibilidade, expertise, experiência, para saber trazer os fatos, né? Colher os fatos da petição inicial e trazer para... melhor colocando. Colher os fatos na entrevista com seu cliente e traduzi-los para integrar o relato de fatos na sua petição inicial. Eis aí uma atividade que exige muita sensibilidade, muito estudo de caso, estudo de jurisprudência, para que você entenda fazer isso aí. Com isso, a gente entende aí o que é a tal da dependência, que é a subordinação jurídica. Então, para que A seja empregado de B, esse A, que é o empregado, ele tem que ser o quê? Pessoa física, caráter da pessoalidade, trabalhar com frequência e depender desse empregador. O empregado, ele é passivo, ele aguarda ordens, tá certo? Ele não é autônomo. E ainda tem o quarto requisito, que é o requisito da
onerosidade. E esse nós vamos ver a partir da nossa quarta parte conclusiva. Já voltamos, querido amigo. Doutor, doutora, tá entendendo?